Você é daquelas que não leva desaforo para casa, não engole sapo? Hoje eu quero falar para você sobre a mansidão, que é uma característica que está cada vez mais difícil de se encontrar por aí, porque as pessoas mansas são confundidas com apáticas, não posicionadas, pessoas que são usadas, pisadas, enfim. A mansidão nos dias de hoje é vista como uma fraqueza. E eu tô falando sobre isso tudo porque eu sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer e eu vejo essa manifestação dessa braveza numa mulher como se ela fosse conquistar as coisas na força do braço dela, exatamente como essa expressão, não levo desaforo para casa, eu não aguento isso, justificar as atitudes não mansas com as circunstâncias, e isso tudo impacta na forma como ela vive, gera uma pessoa extremamente sobrecarregada e consequentemente com dificuldade de emagrecer, porque o emagrecimento acontece a partir da mudança de comportamento. São comportamentos, um conjunto de comportamentos que leva a esse resultado. E certamente essa característica da mansidão é um atalho para você não só conquistar esse resultado no corpo, mas muitas outras mudanças na sua vida. Eu vou ler aqui algo que fala na minha Bíblia, que é o seguinte: é um quadrinho que comenta algumas coisas que estão escritas aqui em Efésios. E o título do quadrinho é Mansidão. Aqueles que andam no Espírito possuem uma qualidade de mansidão que é uma das marcas de autenticidade necessárias para uma pessoa cristã. Paulo desafia os crentes a viver uma vida digna de seu chamado em Cristo Jesus, que é caracterizada por humildade, mansidão, longanimidade, paciência mútua e paz. Mansidão ou docilidade refere-se a uma atitude humilde ou submissa, que é o oposto do orgulho, não devendo ser confundida com fraqueza. A mansidão é força que é submetida a Deus e canalizada para o serviço aos outros. Um espírito manso é precioso para Deus. Mansidão é um fruto do Espírito Santo necessário para a santidade, bondade e doação. E hoje eu estava refletindo sobre isso, conversando sobre coisas de trabalho, e é muito importante que tudo que a gente aprende na Bíblia, essa conexão do mundo espiritual, seja totalmente transformada para o nosso mundo natural. Não adianta a gente ter uma relação com Deus ou uma religiosidade onde você frequenta a igreja, ou você lê a Bíblia, ou você reza o terço, e isso não se transformar em algo real, isso não impactar verdadeiramente a cada dia numa transformação de você. Isso fala muito ao meu coração porque ao longo da minha vida eu não fui uma pessoa mansa. Possivelmente eu ainda não sou, mas já melhorei muito, já avancei muito a partir do momento que eu tomei algumas atitudes. Uma delas foi, eu não tinha paciência com as pessoas e eu justificava minha falta de paciência pelo comportamento da pessoa. Tipo, mas não tem como ter paciência com essa pessoa. Olha o que ela fez. Olha como é lenta. Olha como não fez a coisa do jeito que deveria. Olha como pergunta 500 vezes a mesma coisa que eu acabei de responder. E teve um determinado momento que eu pensei assim, quem eu penso que sou para não ser paciente com as pessoas, uma vez que Deus tem tanta paciência comigo. Deus tem paciência comigo, eu preciso ter paciência com as pessoas. Então o primeiro passo foi eu parar de justificar e entender que eu precisava ter um comportamento diferente, independente do comportamento das pessoas. Não é sobre o que as pessoas fazem comigo, mas sobre como eu decido ser. E isso é uma desconstrução de quem eu fui me tornando ao longo da vida para me reconstruir de acordo com a minha essência. E aí é o segundo passo, eu entender qual é a minha essência. E depois de um tempo, eu conectei uma informação com a outra, porque eu já tinha essa informação, mas eu não estava muito focada nisso. O meu nome, Raquel, significa ovelha mansa. E nesse dia eu comecei a pensar sobre isso. Eu sou uma ovelha mansa. Deus me fez para ser uma pessoa mansa. E eu não aceito, não admito que o mundo me faça do jeito que ele quer. Eu vou ser do jeito que Deus quer. Agora, muitas vezes eu fico impaciente, eu fico irritada, eu fico soltando fogo pelas narinas. Ontem mesmo foi um dia que eu estava bem irritada. Só que a Bíblia diz que a gente deve trazer nossos pensamentos cativos a Deus. E a nossa mente precisa de um comando. E imediatamente, nesse momento que eu percebi que eu estava irritada, impaciente, eu comecei a dar comandos para minha mente. Tipo, baixa a crista. É como se o seu eu, essência, começasse a dar ordem pro seu eu emocional. As suas emoções estão falando, mas o seu eu, que você decide a partir de uma percepção que Deus te dá de você, esse eu domina o emocional. A Bíblia diz que o coração é enganoso e o coração é a sede das emoções. Então, por mais
que as nossas emoções queiram justificar o nosso comportamento, a gente precisa entender que essas emoções nos enganam. E não é porque eu acho, é porque a psicologia diz, é porque a Bíblia diz. Então, ser manso também, além disso, nos aproxima da sabedoria. Quem ganha uma discussão não sendo mansa? A gente se engana quando a gente acha que a gente vai gritar mais, falar mais alto, vai dar aquela lacrada, que a pessoa não vai conseguir falar nada, que é você que está dominando a situação. Você pode dominar a situação porque o outro às vezes cansa, fica quieto, abaixa o tom de voz e deixa você falando sozinha. Mas nessas circunstâncias, o que a gente deseja é mudar a situação. Não é sábio da nossa parte tomar uma decisão não pensando no que a gente quer a partir daquilo dali. Se o que você quer é mudar a situação, não é gritando, esbravejando, não sendo mansa que você vai mudar. Você pode, entre aspas, sair por cima da situação. Aí você está alimentando um fruto do espírito, que é a mansidão, ou você está alimentando o seu ego, o seu orgulho de você é a última que fala, você é que manda, você é que grita, todo mundo tem que fazer o que você quer. Isso não é sábio. São sementes que a gente vai plantando que vão gerando frutos que não são agradáveis. São frutos extremamente amargos. E quanto mais essas raízes são fincadas, mais tempo demora pra gente arrancar isso. Aqui tá falando exatamente isso, sobre esse oposto. Mansidão ou docilidade refere-se a uma atitude humilde ou submissa, que é o oposto do orgulho. Mas hoje em dia, a palavra submissa é muito rechaçada. As pessoas acham que ser submissa é ser humilhada pelo outro. Mas se a gente busca um caminho de Deus, se você busca o caminho do mundo, aí você não precisa nem me ouvir, porque realmente é tudo o contrário do que eu tô dizendo aqui. Mas se você busca um caminho de Deus, nos momentos em que você se torna pequena, é onde o poder de Deus se manifesta. A Bíblia diz que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então o poder de Deus, que já é perfeito, ele cresce, ele se sobrepõe à perfeição dele por causa da minha fraqueza, porque eu me submeto a Deus. Então ser manso é ser imitador de Cristo, ser um discípulo de Cristo. Que é um discípulo? É alguém que copia o seu mestre. Então não faz sentido a gente dizer que ama a Deus, frequentar a igreja, ter um terço pendurado no braço, ter uma Bíblia embaixo do braço e achar que é bonitinho ser nervosinha. Então o primeiro passo é você rejeitar essa característica e a partir disso começar a trabalhar dia após dia para você se afastar disso e se aproximar da essência que Deus quer que você recupere e passe a viver a partir disso. E voltando na questão do peso, do emagrecimento, uma mulher que não tem equilíbrio sobre suas emoções é uma mulher refém da comida, porque o que eu mais ouvi ao longo dos meus 25 anos de profissão é: eu como por ansiedade. Ansiedade se traduz em nervosa, irritada, agitada, com raiva, aborrecida, triste, com medo. Então esse pacote de emoções é traduzido como ansiedade. Então, a partir do momento que você tem mansidão, se aproxima de Deus, entende que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, mas você tem equilíbrio e domínio sobre suas emoções. Consequentemente, menos você come por ansiedade. E é óbvio que o resultado disso é um caminho para o emagrecimento, e o emagrecimento definitivo, que você não precisa usar sua força de vontade. Você simplesmente vai mudando de glória em glória, como a Bíblia diz, e vai conquistando esse resultado que você quer. Então, só nesses, quanto tempo? 13 minutos aqui que eu falei com você, eu falei de corpo, alma e espírito. Então, para que você seja transformado de forma definitiva, essas 3 áreas da sua vida precisam estar como um foco de atenção. É isso que eu quero falar para você hoje. Um beijo.